Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino básico, do ensino médio, até mesmo você, universitário, pesquisador, curioso da matéria. Esse canal tem o intuito de te ajudar nos seus estudos, nas suas pesquisas, tá? Te ajudar nas suas provas, nos seus trabalhos. Uma outra importância desse canal é a dinamização do ensino, dinamizar o conhecimento, torná-lo mais dinâmico e de fácil entendimento, expandir o seu senso crítico, o seu senso analítico, o seu ato de percepção, já que conhecimento é poder. Quanto mais você conhece da estrutura social, quanto mais você entende de história, de geografia social e econômica, quanto mais você entende de sociologia, com as estruturas sociais, de comportamento do indivíduo em sociedade, quanto mais você entende de filosofia, os pensadores, os notáveis, os formadores de opinião, então você vai adquirindo bagagem para se tornar um ser pensante e ativo na sociedade, para que você não seja unicamente massa de manobra da elite, porque todo esse conhecimento, que eu divulgo aqui no canal, todo esse conhecimento, a elite tem poder sobre ele. A elite, ela adquire esse conhecimento e molda ele para benefício próprio. Se você observar a nossa legislação, os homens da política, se você olhar em especial para Brasília, o contingente ali dentro de senadores e deputados são juristas, são pessoas da área do direito, são pessoas formadas, em administração pública, na sua maioria. Então são pessoas que entendem de leis e estão ali no Congresso para fazer leis, mas que são leis que beneficiam a eles mesmos, já que, além de juristas, eles também são proprietários de terra, de indústria, de empreiteira. Então eles são os homens da economia, são eles que detêm o poder econômico. Então por isso eles se formam juristas e eles vão para casa onde eles vão formar a base, legal, mas infelizmente uma base legal para eles, não para a população, já que é a população que vai trabalhar nas empresas deles. Então jamais eles vão fazer leis, jamais eles vão gerir uma legislação que seja benéfica para a população. Então, quando você adquire conhecimento, você se torna um igual a ele. Você vai conseguir sobreviver, nessa sociedade, e utilizando as estratégias certas e tomando os caminhos corretos, você se tornar até uma pessoa que ocupe o mesmo espaço que essa elite ocupa. Então é com esse intuito que existe o sistema de ensino Monte Carlo, tornar você um ser pensante, além de te ajudar nos seus estudos. Turma, sem mais delongas, hoje eu trago mais um assunto para o nosso módulo de filosofia, e para o nosso quadro O Filósofo da Vez, eu trago Voltaire. Já vai deixando aí o seu like. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Divulgue os conteúdos do canal, porque assim tudo isso que eu falei na introdução poderá alcançar muitas e muitas pessoas mais. E é dessa forma que você motiva aqui meu trabalho, para que eu continue aqui na plataforma, colocando conteúdos dessa natureza.
mostrando assim a relevância, né, a importância desse canal para a vida da população. Tá ok? Então vamos lá. Como de praxe, né? Voltaire, ele é nascido em 1694 em Paris, França. Ele é um homem do século XVII e ele lutou pelas causas da razão, tendo em vista a intolerância religiosa. Então, se você já está afiado no nosso módulo de história, você vai saber já nesses dois elementos de informação que Voltaire, por ser um homem do século XVII e por ele lutar a causa da razão e por ele ser contra a religião, a intolerância religiosa, então ele é um homem do iluminismo. Se você já está bem afiado no nosso módulo de história, você já vai saber disso só com essas duas informações. Ele é um homem do iluminismo. E ele é falecido em 1678, na mesma Paris, França. Então, como eu já tinha dito, ele é considerado o herói do iluminismo, o herói iluminista. Voltaire foi um dos mais significativos pensadores desse período. Ele passou grande parte de sua vida defendendo a causa da razão e, consequentemente, expondo-se à brutalidade do autoritarismo religioso. Foi inimigo da ignorância, foi inimigo do mito, da superstição e, invariavelmente, de forma inevitável, né, seu alvo preferido era o cristianismo. No entanto, nos primeiros tempos, né, quando ele ainda estava formando opinião, Voltaire estava comprometido com uma espécie de deísmo otimista e argumentava que o universo exibia as marcas da divindade na ordem e na regularidade que Newton tinha explicado, né, também com as disposições morais típicas necessárias para que eles vivessem bem. Então observe aqui um detalhe. Ele é defensor da razão, ele é crítico da intolerância religiosa, ele é um crítico do cristianismo, né? Mas ele não deixa de acreditar em Deus. Tanto que ele é um deísta otimista. E para explicar o que é o deísmo é a crença em Deus, que se baseia na razão, em ver a fé, em ver a revelação ou a autoridade das escrituras sagradas. Então é aquela junção de fé e razão. Então, muitas vezes, você pode ser um crítico religioso, mas não necessariamente ser um crítico de Deus. Eu costumo dizer que eu não sou religioso, não sou adepto de nenhuma placa de igreja, mas seria muita estupidez de minha parte negar a existência de um Deus, de um ser supremo, de um gestor, de um criador, de um organizador universal, né? Se esse Deus é o Deus católico, se é o Deus evangélico, se é o Deus muçulmano, se é o Deus islâmico, se é Buda, se é Krishna, eu não sei. O que eu sei é que existe uma força superior a todos nós e que cuida dos nossos destinos, e que cuida do nosso mundo, que cuida do nosso ver, que é como é que eu costumo dizer, que é o provedor de nossas vidas. Provedor de que forma? Lhe dando saúde, conhecimento, oportunidade. Então tudo isso é obra dessa divindade. Então seria estupidez de minha parte dizer que Deus não existe. Mas, porém, eu sou contra qualquer tipo de influência religiosa, mesmo admitindo ela ser necessária para a sociedade. Já que se não fossem as religiões e as igrejas, né, o ser humano, no seu egoísmo, ele já teria embarcado numa guerra civil entre homens contra homens. Então a religião ela tem esse papel de controlador social. E a ascensão do deísmo no século XVII conectava-se à visão de que é possível perceber a obra de uma divindade benevolente na regularidade e na elegância das obras da natureza. Então o deísta ele tem essa característica. Fé unida à razão e perceber Deus na natureza. Voltaire sempre estava atento para o fato de que essa visão otimista, observe esse detalhe,
era ameaçada pela presença da maldade e do sofrimento no mundo. Então, mesmo ele sendo um deísta otimista, essa sua natureza otimista ela estava constantemente ameaçada. Em seus primeiros escritos, ainda que não fosse capaz de lidar adequadamente com o problema, ele foi capaz de rechaçá-lo, pelo menos para a sua própria satisfação, né? Porque ele precisava alimentar esses argumentos. Porém, à medida que o tempo passou, começou a se afastar cada vez mais dessa posição. Aos poucos, ele vai deixando de ser tão otimista assim. Particularmente, ele se tornou ainda mais crítico a respeito do otimismo filosófico de Gottfried Leibniz, que sustentava, a grosso modo, que esse mundo criado por Deus perfeito e racional seria o melhor dentre todos os mundos possíveis. Isso aí seria o cúmulo do otimismo, né? E o crescente pessimismo de Voltaire foi reforçado pela experiência que ele teve com a natureza arbitrária e insensível da miséria humana em excesso. Então ele não conseguia mais administrar esse otimismo diante de tanto sofrimento e de tanta miséria. A exemplo, o terremoto de Lisboa, né, que parecia inexplicável em termos de um deísmo providencialmente otimista. Isso porque esse terremoto que Voltaire ele foi contemporâneo a ele ocorreu no dia de Todos os Santos, em 1755, quando as igrejas estavam cheias, né? Onde 9.000 edifícios foram destruídos e 30.000 pessoas morreram. Então, diante desse cenário, como permanecer otimista? A resposta de Voltaire foi o poema sobre o desastre de Lisboa, que foi uma articulação do seu pessimismo, onde ele diz o seguinte no seu poema: mortais infelizes, terra escura e enlutada, assustada assembleia de espécie humana, eterno prolongamento da dor inútil, venham vós filósofos que gritam tudo está bem, e contemplem esse mundo em ruínas. Observe quão duras são as palavras de Voltaire diante desse cenário, né? Então ali ele, de forma direta, ele está rompendo com o deísmo otimista que ele sustentava, o que ele se esforçava por sustentar. Sua rejeição ao otimismo, né, talvez tenha se expressado de maneira mais poderosa em Cândido. Cândido é a sua novela satírica que ele escreveu. E essa novela conta a vida do herói epônimo em um mundo insensível, se caracterizava pelo sofrimento desnecessário e arbitrário, e além disso, o mentor de Cândido, o Dr. Pangloss, na linha de sua metafísica teóloga cosmológica, insistia em que tudo existe para o melhor, no melhor de todos os mundos possíveis. Como Cândido passa de um desastre para outro, ele acha o otimismo de Pangloss cada vez mais improvável e é levado a entender o disparate da especulação filosófica abstrata em face do sofrimento humano. E a novela, porém, ela termina com uma nota positiva. Diante de tanto sofrimento que o protagonista ele enfrenta, ela termina com um ponto positivo, onde ele diz: o desespero não é uma resposta perante um mundo sem coração. Ao contrário, a pessoa deve tomar parte da ação prática e eficaz. E como Cândido coloca, né, vamos cultivar o nosso próprio jardim. Então, diante de tanto sofrimento, diante de um mundo hostil, diante de um mundo cruel e perverso, você tem que providenciar um mundo só para você, onde você possa escapar de toda essa negatividade. É onde ele diz, cultivar o nosso próprio jardim. A grandeza de Voltaire reside no papel que ele desempenhou no eventual triunfo do iluminismo. Né? Na videoaula anterior, salvo engano, eu havia falado do legado do iluminismo para a sociedade mundial, que foi a Revolução Francesa, todo aquele processo de construção social após o iluminismo,
tudo que ocorreu para a formação da sociedade industrial, a evolução, né, do sistema econômico. Então, tudo isso é fruto do iluminismo. E o secularista norte-americano Robert Greene Ingersoll resumiria a vida de Voltaire da seguinte forma: onde durante meio século passou por tronco e tortura, passou por calabouço e catedral, passou por altar e trono, carregou nas mãos valentes a tocha sagrada da razão, cuja luz inundará o mundo. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e produtiva para todos vocês. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever, não esqueça de compartilhar, agregue mais inscritos para o nosso canal. Vamos crescer essa comunidade, gente. Vamos dominar o mundo, é possível. Um mundo formado por intelectuais, isso é possível. Basta você querer. Dito isso, eu dou por encerrada a aula de hoje e nunca se esqueça, jamais se esqueça, conhecimento é poder.